A paz, queridos, quero compartilhar algo com vocês sobre a pureza do nosso pensamento, o pensar cristão. E o texto que eu vou ler está lá em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A Bíblia é muito clara quando ela fala conosco acerca do modo de vida do cristão, a prática cristã. E muitas vezes as nossas práticas, as nossas atitudes, nossas ações cotidianas só revelam algo que está dentro de nós, algo que o nosso coração está sentindo, algo que a nossa mente está pensando. Na verdade, embora a gente não pense em cada atitude que a gente vai fazer, na verdade a gente só toma aquela atitude porque aquilo está dentro de nós. E muitas vezes algumas atitudes que estão revelando o caráter que precisa ser aperfeiçoado, um caráter que ainda não é o caráter de Cristo, não é um caráter aprovado, como a Bíblia diz que nós devemos ter, é porque a gente não tem feito o que Paulo disse nesse texto. Nós não temos pensado nas coisas do alto, nós temos pensado com a mente natural, com a mente física, com a mente humana. Pensar com a mente do alto, Paulo diz que é pensar em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então, o que seria isso? Pensar nas coisas do alto, em primeiro lugar, é pensar em como Deus pensa. E como que a gente vai saber como que Deus pensa? Não tem como a gente conhecer a mente de Deus. A Bíblia diz que a gente não tem como conhecer a mente de Deus. Mas eu queria ler esse texto com vocês. Olha o que diz o texto. Está lá em 1 Coríntios 2, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A Bíblia vai dizer que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é uma parte do céu, uma parte celeste, uma parte divina dentro de nós, logo nós podemos pensar nas coisas do alto. Só que pensar nas coisas do alto não é pensar de forma natural. Porque muitas vezes quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, quando alguém libera para nós uma palavra que nos machuca, naturalmente a nossa mente vai querer se vingar dessa pessoa, naturalmente a nossa mente vai pensar mal dessa pessoa, vai julgar essa pessoa. Mas quando a gente pensa com a mente de Cristo, quando a gente pensa com a mente do alto, a gente deve pensar em como Deus veria essa pessoa. Se a gente olhar para vários exemplos na Bíblia em que Deus esteve diante de momentos em que ele foi acusado, inclusive na cruz, onde ele é esbofeteado, onde ele apanha, ele é massacrado ali por aqueles soldados romanos, ele não revida, ele não pensa mal, pelo contrário, ele diz: Deus perdoa porque ele não sabe o que faz. E às vezes a nossa mente para com o próximo, para com aqueles que estão próximos de nós, pessoas que se aproximam, são uma mente corrompida pelo pecado. A nossa mente é corrompida pelo pecado. Então nós julgamos as pessoas, nós pensamos mal das pessoas. Às vezes quando pessoas vêm com boas intenções, querendo nos ajudar, se aproximar de nós já pensamos que ela quer alguma coisa de nós. Nós já duvidamos da integridade da aproximação daquela pessoa. Mas o desejo de Deus para nós é que o nosso pensamento venha a ser puro. Puro como uma criança. A Bíblia vai dizer que em determinado momento Jesus estava rodeado ali dos seus discípulos e algumas crianças estavam ali e os discípulos estavam impedindo que as crianças se aproximassem. E Jesus disse: olha, deixa vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. E eu já compartilhei isso com vocês aqui, que as crianças, uma das características das crianças é a pureza. A criança não se aproxima com interesse. A criança não pensa mal do outro. A criança não julga o outro. A criança, às vezes, até se entristece com o outro, mas logo esquece. Não cria, não guarda rancor, não cria estereótipo, não cria uma imagem ruim do outro. Então, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos puros como crianças. Que por mais experiências ruins que a gente possa ter, a gente não venha olhar de forma natural para essa experiência, a gente venha olhar de forma espiritual, pensar com a mente de Cristo.
e saber que Deus requer de nós uma pureza. A santidade, nós habitamos, né, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E se nós queremos reproduzir o caráter de Deus em nós, nós precisamos também ser puros. Puros e santos como é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser como crianças. Não guardar rancor, não pensar mal do outro, não julgar o outro. Não importa a experiência que você teve, por mais traumática que ela possa ter sido. Não faça pré-julgamentos. Não pense mal do outro, mas pense com a mente de Cristo. Pense em como Cristo olharia, o que Cristo pensaria dessas pessoas. E assim como Cristo fez na cruz, por mais que você seja atingido, fale para essas pessoas. Libere perdão para essas pessoas. Diga assim como Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Talvez as pessoas que se aproximaram de você não tiveram uma mente cristã, não tiveram uma mente que pense as coisas do alto. Mas você não vai dar o troco, você não vai ser igual. Você vai pensar diferente. Você vai ter um pensar cristão. Você vai pensar com o pensamento de Cristo, porque o Espírito de Deus, que é santo, habita dentro de você. Então você pode ser puro nos seus pensamentos. Deus abençoe você.